Psicólogo Daniel Ingwane defende que todas as instituições devem ter psicólogo de forma a acompanhar a saúde mental dos seus colaboradores. Entretanto, o sociólogo Costa Ivo diz que as estratégias que as instituições devem adotar como forma de promover a saúde mental dos trabalhadores vai depender com o problema identificado na instituição. Em um mercado cada vez mais competitivo de negócios e profissionais, o acúmulo de pressões aumenta. Por esta razão, manter uma carreira estável hoje é muitas vezes sinônimo de stress, ansiedade e outros tipos de problemas mentais, tomando a saúde mental no ambiente de trabalho ainda mais importante. Segundo dados da OMS, os transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perdas de dias de trabalho no mundo. Face a isso, o psicólogo Daniel Ingwane adverte que as instituições devem privilegiar o bem-estar de seus colaboradores como forma de manter o clima organizacional saudável. A saúde mental no ambiente de trabalho é muito importante e necessária, não é? Que todas as instituições deviam privilegiar para os seus trabalhadores. Por quê? Uma pessoa eu falava de que saúde mental é o bem-estar que contribui, não é, para a pessoa enfrentar os desafios da vida. Então, se uma empresa privilegia um bem-estar para os seus trabalhadores, não é, se espera uma boa produtividade, um ambiente saudável. Estou a falar do clima organizacional saudável. O psicólogo disse que o ambiente saudável no trabalho pode impactar para boa produtividade, bom clima organizacional e motivação dos colaboradores, fato que pode contribuir para a maior produtividade da empresa. Tem imaginar um líder, quando chega um trabalhador, só começa a mandar o que deve fazer, não é? A dar tarefas. Não procura saber como é que deixou a sua família em casa, como está a sua mulher, como estão os seus filhos, chega, começa a mandar. Então, consequentemente, não está a respeitar o bem-estar dos seus trabalhadores. Era importante que todos os líderes procurassem saber como está, primeiro, e lá em casa como estão. Então, se isso acontecer, isso aumenta a motivação do trabalhador, aumenta o clima organizacional e pode contribuir para o aumento da produtividade. Já o sociólogo Costa Ivo entende que o clima de trabalho pode ser uma das principais causas de transtornos psicológicos que levam à baixa produtividade dos trabalhadores. O colaborador, numa situação, por exemplo, por exemplo, do clima do trabalho, pode gerar alguns desequilíbrios psicológicos que culminam, por exemplo, com a não sua contribuição no processo de produção e produtividade no trabalho. Se, por exemplo, nós estivermos, ou os sujeitos estarem inseridos numa determinada organização e dentro desta organização estar-se numa situação em que o clima, as interações sociais estabelecidas no seio desta organização, ele é turvo. E este clima resulta, por exemplo, da interação superior, top, baixo, ou pessoal do nível superior para o pessoal do nível inferior, assim como também interação que podem ser estabelecidas pelos colaboradores do nível inferior, pode gerar alguns embates psicológicos. E esses embates psicológicos fazem com que o quê? Com que haja alguma desmotivação, e a desmotivação vai abrir espaço para que eu, enquanto colaborador, não consiga contribuir com o meu saber para a produção e produtividade da organização. Arone Manjinga, trabalhador há aproximadamente 15 anos, afirma que a saúde no ambiente de trabalho é um meio vital para a maior produtividade das empresas. Por esta razão, o mesmo entende que o stress e a fadiga podem ser os principais fatores responsáveis no declínio da saúde mental dos trabalhadores. No ambiente de trabalho existe aquilo que nós chamamos de stress, que de certa forma pode precipitar o aparecimento de alguns problemas mesmo de saúde mental. Isso acontece, estresse do trabalho e fadiga em si.
Sim. Questionado sobre como as instituições podem ajudar a solucionar a problemática de saúde mental nas instituições, Majinka entende que o acompanhamento psicológico é a chave. A maior parte das instituições deviam ter aquilo que nós chamamos de, não sei se chamarei isso de consultório ou talvez de quando em vez de ter mais ou menos consulta com psicólogo para avaliar o nível, né? Porque nós podemos estar a viver, a pensar que estamos bem, quando na verdade sofremos desses problemas mentais, de saúde mental. Como forma de ajudar na saúde mental dos colaboradores, Daniel Linguana defende que as instituições devem buscar implementar um método de acompanhamento psicológico para promover o bem-estar mental e produtivo da empresa. É verdade que, na minha opinião, é necessário que todas as instituições tivessem um psicólogo, não é? Na escola, na esquadra, não vou citar todos os exemplos, na escola, na esquadra, entre outras instituições. Então, o que deve fazer? Teria que haver um aconselhamento psicológico, para além da própria confraternização, em que as pessoas têm uma oportunidade para estarem juntos, a se conhecer, a conversar. Aí já não há relação vertical, é tudo horizontal. Por seu turno, Costa Ivo alerta que antes de se implementar qualquer modelo de acompanhamento, é necessário identificar o problema de cada instituição para estabelecer a estratégia a adotar. A solução, a estratégia vai depender do tipo de problema que tu encontras. Se eu estou, por exemplo, vamos lá, numa instituição, por exemplo, numa empresa de construção civil, e eu entendo que existem muitos problemas de natureza ocupacional. É preciso perceber que a estratégia para a redução dos problemas ocupacionais pode resultar na justa medida em que eu aloco lá um especialista, por exemplo, em HST. Se eu entender, por exemplo, que estou numa empresa, por exemplo, de mídia, em que, por exemplo, o ambiente por si só é turvo, então é correto que, em jeito de estratégia, eu aloque um especialista em psicologia organizacional, em sociologia organizacional. Por quê? Porque nós estamos a lidar com pessoas. Vale referir que a problemática da saúde mental surge no momento em que a saúde mental no ambiente de trabalho transborda como uma preocupação devido ao cenário dinâmico e exigente do mundo profissional.